bora, vem comigo para mais um vídeo aqui neste canal. Eu sei que vocês adoram. Sejam todos bem-vindos. Está chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário e bora comigo. Quer mandar sua história? O e-mail está passando aí na sua telinha. Vem comigo para o vídeo de hoje. E, gente, esse vídeo de hoje achei até que era um romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos. Mas, olha, é até mais que isso. Bora lá saber a história da nossa Alice de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 27 anos, sou casada há 6 anos. Não tenho filhos e, para ser sincera com você e com o pessoal que acompanha, nem sei mais se eu quero. Aliás, nem sei mais se eu tenho um marido ou 2 maridos. Minha vida se transformou numa confusão depois que eu aceitei uma proposta maluca do meu marido. E quando eu aceitei essa proposta, a ideia era tentar diminuir o marasmo do meu casamento. Só que eu não imaginava que meu casamento ia ficar tão confuso igual ele ficou agora. Nossa, tem um cabelo aqui em mim, peraí. Bom, mais pra frente eu vou dar detalhes de tudo que tem acontecido. Dani, antes de começar a contar a história, tenho que dizer que te admiro muito. Gosto muito do seu canal. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada mesmo. Comecei a te seguir no ano passado e de lá pra cá eu nunca mais te abandonei. Acho que você faz um trabalho maravilhoso e suas histórias sempre me surpreendem. Por isso que eu resolvi contar a minha história aqui de forma anônima. Porque eu acho que a minha história também vai surpreender vocês. Com certeza as pessoas mais conservadoras vão dizer que eu sou maluca de ter aceitado essa proposta mirabolante que o meu marido fez para mim. Bom, parabéns pelo canal e que Deus te conceda muita saúde para que você possa sempre estar aqui com a gente. Amém, amiga. Dani, eu sou filha de feirantes. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam com feira desde que eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Antes disso, eles trabalhavam de empregados, com carteira assinada. A gente passava muita dificuldade na nossa vida. Meu pai, ele trabalhava como pintor e a minha mãe, ela trabalhava como faxineira numa empresa. Nessa época, a gente passava muita dificuldade. Não sobrava dinheiro para nada lá em casa. Porém, a gente sempre foi uma família muito feliz e unida. Meus pais, mesmo ganhando pouco, eles não deixavam faltar nada pra gente. Bom, a vida era dura, mas meus pais sonhavam em ter o próprio negócio. Eles não conseguiam ter uma ideia concreta do que eles queriam, já que eles não tinham dinheiro também para investir, mas eles sabiam que eles queriam trabalhar mesmo com algo deles, né? Tudo começou a mudar quando a minha mãe e meu pai fizeram uma viagem para o interior e ficaram hospedados no sítio de uma prima da minha mãe. Essa prima da minha mãe, ela trabalhava fabricando queijo e linguiça. Nesse sítio que eles moravam, e ainda moram, a minha mãe não conhecia os produtos da prima dela, já que tinha anos que minha mãe não via. Quando minha mãe foi para a casa dessa prima, a prima apresentou os produtos que ela fabricava para minha mãe e para o meu pai. Eles ficaram apaixonados e essa prima da minha mãe propôs à minha mãe levar então uma quantidade de queijo e de linguiça para minha mãe vender em uma feira da nossa cidade. Bom, era para ver se eles conseguiam fazer um dinheiro extra, né? E a minha mãe, ela falou assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. E a prima falou assim: não, eu vou te ajudar. Eu vou te dar de presente 20 quilos de linguiça e 20 quilos de queijo. Então vocês levam, vocês tentam vender. Se vocês conseguirem, né, o produto tiver uma boa aceitação, eu começo a repassar produto para vocês venderem. Então a prima foi ali, ó, super legal, né? Ela deu ali a vara para você poder pescar, né? Vai lá, você quer montar? Então vai lá e faz, né? Bom, minha mãe e meu pai sempre foram muito trabalhadores, então eles aceitaram o desafio, trouxeram o queijo e a linguiça para vender e me recordo até hoje, Dani, da primeira vez que eles foram vender na feira. Eles levaram tudo dentro de um isopor grande que a minha prima também tinha dado a eles. Era um Gol velho que meu pai tinha,
Colocaram uma faixa que eles estavam vendendo queijo da roça e linguiça. E no primeiro dia eles venderam tudo que eles tinham levado. E nesse dia eles ganharam quase o salário que a minha mãe ganhava no mês todo trabalhando como faxineira. Eles então ligaram para a prima da minha mãe, contaram que eles tinham vendido ali quase tudo, né? E a minha mãe e meu pai ficaram eufóricos, óbvio, né? Então eles combinaram um valor, um preço de custo, e a prima da minha mãe mandou mais uma quantidade de linguiça e de queijo para eles. Minha mãe então comprou um freezer horizontal, parcelado em várias vezes, encheu esse freezer de queijo e linguiça, começou a vender nas feiras no sábado e no domingo. Só que o produto ele teve uma aceitação muito boa. Em menos de 4 meses que a minha mãe e meu pai estavam vendendo na feira nos finais de semana, o meu pai e a minha mãe chegaram a um consenso que ia valer muito mais a pena a minha mãe deixar o trabalho dela e começar a vender na porta de repartição pública, na rua mesmo, né? Em escritórios, essas coisas assim. Eu lembro quando eu trabalhava em escritório no Brasil, nossa, toda hora parecia alguém vendendo alguma coisa, né? Então era uma época bem legal assim também, né? Você tava com uma fominha, daqui a pouco tinha um aparecendo. Vendia pão, vendia queijo, vendia salgadinho, vendia tudo. Bom, Dani, a questão é que deu muito certo. Eles compraram um carro maior, com carroceria, começaram a vender em várias feiras e até hoje a minha família vive disso. Eu comecei a trabalhar com eles quando eu tinha 16 anos de idade e até hoje eu também estou nessa vida. Hoje, além de a gente vender queijo e linguiça, a gente vende doce caseiro, goiabada, carne de sol, kit para feijoada e sempre estamos agregando produtos novos ao nosso cardápio. Dani, depois de um tempo que minha mãe e meu pai começaram a vender o seu próprio produto, eles começaram também a revender os produtos deles para novos comerciantes. Eles montaram então uma central de distribuição. A princípio eu trabalhava nessa central de distribuição atendendo o pessoal que compra os produtos para revender. O negócio deu tão certo que era para ser só uma alternativa para complementar a renda do meu pai e da minha mãe, logo se transformou numa fonte de renda para toda a nossa família. Eles conseguiram legalizar o negócio e hoje os produtos são vendidos até em mercados e hortifrutis. Dani, foi através desse produto que meus pais começaram a fabricar e revender. E foi ali que eu conheci Romeu. Assim que meus pais montaram o centro de distribuição, eles não tinham nenhum funcionário para atender as pessoas que iam lá comprar para revender. E eu comecei a atender as pessoas que compravam. Bom, Romeu ia lá. O pai dele é dono de um açougue. E ele sempre ia lá no centro de distribuição dos meus pais comprar linguiça, queijo cabacinho, para vender no açougue do pai dele. E de tanto eu atender Romeu, né, pelo menos uma vez por semana ele ia lá, a gente começou a criar uma amizade entre nós. Depois de um tempo comecei a sentir uma atração por ele e nas vezes que não era ele que ia buscar os produtos, eu sentia até falta. Até que um dia estávamos conversando, ele me chamou para ir no shopping com ele assistir um filme no cinema. Eu aceitei. Nessa época eu tinha 19 anos. Eu tinha que pedir autorização aos meus pais para sair. E quando eu pedi aos meus pais para ir no cinema, eles quiseram saber com quem. Lá em casa a gente sempre falou a verdade um pro outro. Eu disse a eles que era Romeu, filho do dono do açougue e tal. E na mesma hora que eu falei isso, minha mãe disse que já tinha notado há algum tempo que ele estava me paquerando. Bom, nós começamos a namorar e com 2 anos eles se casaram. E montamos o nosso próprio negócio. Hoje temos 2 lojinhas de queijos e defumados. Dani, no início do nosso casamento, a gente tinha uma vida tranquila. Tanto eu quanto o Romeu sempre fomos pessoas muito trabalhadoras. A gente praticamente trabalha de segunda a sábado. Não temos muito tempo para ter uma vida social. Nosso programa preferido sempre foi ficar em casa descansando, vendo séries, Romeu vendo futebol, e nem eu nem ele éramos muito de beber. Raramente comprávamos latinha de cerveja. A gente chegava em casa no sábado, né, depois que fechava a loja,
A gente aproveitava também para brincar com o nosso filho de 4 patas, já que durante a semana a gente não tinha tempo para dar atenção a ele, né? O cachorrinho deles. E só que depois de alguns anos de casamento começou a cair aquela monotonia, né? Bom, já que depois de um tempo de casados, nenhum nem outro procurava, assim, pra gente ter nosso momento de intimidade. Então, Romeu, ele não me procurava e nem eu procurava ele, tá? Muitas vezes ele ficava na sala assistindo futebol e eu ia pro meu quarto, ligava meu ar-condicionado, maratonava minhas séries. Eu não conseguia assistir durante a semana, então eu adorava deitar ali no meu quarto e assistir ali no dia de folga dela, né? Porque quem não gosta, né, gente, de deitar no quarto e assistir uma série? Eu adoro. Já no domingo a gente saía para almoçar na casa dos pais de Romeu, na casa dos meus pais. Quando a gente voltava para casa no meio da tarde, cada um ia pro seu canto, a gente tinha mais diálogo quando a gente trabalhava do que dentro de casa. Porque a gente ficava tão junto na loja o tempo todo e a gente ficava conversando sobre várias coisas na loja. Aí em casa, cada um queria ficar em silêncio. Ai, como eu te entendo. Bom, a gente estava tendo uma vida que mais parecia uma vida de amigos do que uma vida de marido e mulher. Quando a gente, enfim, se deitava na cama para transar, era uma coisa bem casual. Depois que a gente terminava de fazer aquele sexo frio e sem graça, cada um ia pro banheiro da casa, tomava banho, ligava a TV. Muitas vezes Romeu transava comigo, né, pra me satisfazer, eu acho. Ele não fazia muita coisa e ainda não faz. Não faz muita questão, assim, de transar, sabe? Ela acha que vai mais por obrigação mesmo. Um dia eu resolvi surpreender Romeu. Comprei uma lingerie sexy pra usar com ele, enfeitei nosso quarto, fiz uma mesa legal de frios, comprei um bom vinho, fiquei esperando ele em casa. Nesse dia eu realmente estava com tesão. Só que mais uma vez o sexo foi bem xoxinho, né? Nesse dia eu acabei desabafando com o Romeu e falei que a gente tinha que procurar uma alternativa para nossa relação sexual fosse mais atraente. Falei com ele que nosso relacionamento estava caindo no marasmo e que eu estava até preocupada com o futuro do nosso relacionamento. Que a gente era um casal novo e a gente não podia deixar a nossa vida sexual ficar tão fria como estava. Nesse dia, Dani, ele já tinha bebido mais do que estava acostumado. Ele me confessou que ele não estava com mais tanta vontade de fazer sexo, mas ele deixou claro que aquilo não tinha nada a ver comigo. Era uma coisa com ele. Desde novo, ele não era um cara que ligava para sexo, né? Ele falou que pode contar as meninas que ele transou. Mas ele falou assim que, claro, ele ia buscar uma fórmula para que nossos momentos se tornassem mais quentes e atraentes. Eu disse a ele que eu ia guardar. E eu sentia falta dele me pegar com mais vontade, né? Eu tava querendo algo diferente do que aquele papai e mamãe ali que a gente tinha. Passou alguns meses e nada de Romeu voltar a tocar no assunto. Mais uma vez, a gente tomando um vinho, criei coragem e abordei ele sobre isso. Bom, ele então me respondeu que ele já tinha tido uma ideia, mas que ele estava com vergonha de me contar. E eu então fiquei bem curiosa, né? Ele falou que eu ia ficar chateada, mas ele me fez prometer que mesmo que eu não aceitasse a proposta dele, para eu não ficar com raiva dele, e eu também não ia interpretar mal a proposta. E ele então me levou para a cama. Quando a gente começou a se beijar, ele percebeu que eu já estava bem excitada. Ele chegou no meu ouvido e perguntou se eu aceitava que ele chamasse Fábio. Fábio é um amigo de infância de Romeu. É um amigo de infância de Romeu. E a gente ia fazer sexo a 3. Dani, quando o Romeu me disse isso, eu tomei um susto. Eu podia imaginar qualquer proposta, menos essa. E eu respondi a ele que ele só podia estar de brincadeira. Ele me respondeu dizendo que ele estava falando mais sério do que nunca. Eu então perguntei a ele como seria isso. E ele me disse que deixaria Fábio transar comigo e que ele ficaria assistindo. Perguntei a ele se ele realmente teria sangue frio para isso, para me ver transando com outro homem. Ele disse que desde que esse homem fosse um amigo dele, tudo bem.
Ele não via problema nenhum nisso, mas que ele só aceitaria se fosse com algum amigo dele. Principalmente Fábio, que ele já conhecia desde criança. Ele tinha certeza que Fábio não contaria nada para ninguém. Dani, mesmo eu tendo ficado bem surpresa com aquela história, eu fiquei bem excitada. Sempre achei Fábio um cara muito gato. Mas antes do Romeu me fazer a proposta encabulosa dessas, eu nunca imaginei eu na cama com o Fábio. E só que depois que o Romeu me propôs isso, eu fiquei excitada, né? Então ponderei com o Romeu que Fábio, ele morava com uma mulher. E como seria isso? A mulher também ia vir ficar com a gente, né? Romeu falou que não, que era só Fábio. Já tinha até sondado com ele e Fábio disse que sim, que aceitaria a proposta. Falei com o Romeu que eu ia pensar melhor. Depois eu daria uma resposta a ele. Só que essa proposta não saía da minha cabeça. Eu acordava e dormia pensando naquilo. Isso me causava um tesão quase que 24 horas por dia. Romeu não estava dando nem conta mais disso. Muitas vezes eu tinha que resolver sozinha, vocês entenderam. Em um desses dias que eu estava pegando fogo por dentro, eu perguntei a Romeu quando ele ia convidar Fábio para fazer uma visita. Ele disse que se eu topasse, poderia ser naquele final de semana. Ele ia chamar Fábio para assistir um jogo lá em casa. E depois que ele me disse isso, eu mal conseguia me concentrar em outra coisa. Quando chegou o final de semana, Fábio chegou lá. Era umas 5 horas da tarde. Quando a campainha tocou, eu me tremia toda. Falei com o Romeu para ele abrir e eu fiquei lá no meu quarto. Depois de uns minutos que Fábio estava lá em casa, Romeu bateu na porta do quarto e disse que Fábio estava lá, que era para eu ir cumprimentá-lo. E ainda pediu para eu colocar um vestidinho para ir lá, para ele bem bonita. Bom, gente, eu tava muito nervosa. Sério, eu tava tremendo, mas eu tava com muito tesão também. Bom, Romeu serviu uma taça de vinho pra mim, pra Fábio, pra ele. Começamos a conversar, né? Mas ninguém tocava no assunto principal. Até que Romeu disse que tinha que dar uma descida até o carro dele e que já voltaria. Então pediu que eu cuidasse bem da nossa visita. Bom, Fábio já sentou do meu lado, começou a me elogiar, disse que eu estava linda. E nisso eu comecei a ver, né, o volume na bermuda de Fábio. Tinha coisa ali já acontecendo, né? E eu vi que ele já estava com tesão e eu também. Bom, gente, eu sei que ele botou a mão no meu vestido, dentro do meu vestido, né? E vocês já devem imaginar ali o que aconteceu. Nessa hora eu não resisti, sentei em cima dele, comecei a beijá-lo. Fábio começou a me beijar e eu tive meu primeiro grande orgasmo com ele. Depois desse orgasmo comecei a beijar Fábio e ele também teve o primeiro orgasmo dele. Depois disso tomamos banho e voltamos para a cama. Ele me pegou de jeito e eu tive múltiplos orgasmos. Enquanto isso, Romeu só observava. Me perguntava se eu estava gostando e eu dizia que sim, que eu estava adorando. Eu jamais tinha transado desse jeito com o Romeu. Minhas transas com o Romeu eram bem protocolares. Dani, depois disso ficamos juntos mais alguns finais de semana. Também alguns dias da semana, claro que sempre com o Romeu. Até que um dia a gente estava lá em casa, nós três, eu, Romeu e Fábio, o interfone tocou. Era a namorada de Fábio. Quando o porteiro disse que era a namorada dele, eu fiquei trêmula. Parecia que eu já estava adivinhando a merda que ia acontecer. Quando o Romeu abriu a porta, a namorada dele estava com 2 malas na mão, gritando, dizendo que ela já estava sabendo de tudo, que ela tinha colocado um rastreador no celular do Fábio, porque ela estava achando que ele estava tendo um caso com outra mulher, mas descobriu que era pior e começou a gritar com nós três. Disse que eu, Fábio e Romeu éramos 3 pervertidos e que ela não queria mais saber de Fábio dentro da casa dela. E bafão. Bom, ela também pegou o celular e começou a ler um monte de prints lá deles, né? Da patacoiada deles lá. E a mulher ficou furiosa, né? Com razão, né, amiga? Porque você tava ali usufruindo, mas ela, né? Bom, eu tentei ainda falar que não era bem isso, né? Ela me chamou de vadia, gente, sério.
Disse que eu só tinha cara de santa, mas que na verdade eu era uma vadia. Dani, depois que ela foi embora, ficamos nós três olhando um pra cara do outro sem saber o que falar. Até que Fábio começou a pedir desculpas, disse que a culpa era dele. Romeu então disse que ele não tinha culpa de nada, que a namorada dele tinha agido de má fé em ter clonado o telefone dele. Eu pedi licença pra eles e fui pro quarto. Gente, eu me tranquei naquele quarto e comecei a chorar. Depois de um tempo, Romeu foi lá conversar comigo e disse que não era pra eu ficar chorando, que a merda já tinha acontecido. Então agora a gente tinha que pensar numa forma de acolher Fábio, já que ele tava sem casa, né? O cara tava na rua. Bom, eu tava achando aquela ideia toda muita loucura, sabe? Mas Romeu falou, vamos abrigar Fábio aqui em casa por uns dias. Bom, eu permiti Fábio ficar lá e ele ficou, né? Só que a princípio era para ele ficar lá uns dias, até resolver a situação dele. Só que a namorada dele realmente não quis ele de volta. Até hoje, Fábio vive na nossa casa. Depois de um tempo, eu voltei a ficar com o Fábio. Fábio, quando chega do trabalho, ele arruma a casa, leva o cachorro para passear. Ele adora fazer a janta, porque ele adora cozinhar, né? A gente divide as despesas, as compras, condomínio, internet, TV a cabo. Na maioria das vezes eu durmo sozinha com o Romeu no quarto, mas nos finais de semana a gente inventa de fazer uma brincadeirinha. Então sempre transo com o Fábio. Mas já não existe mais aquela necessidade de Romeu ficar assistindo. Ele já me liberou para que eu fique com o Fábio sem a presença dele no nosso quarto. Mas de qualquer forma, eu só fico com o Fábio quando o Romeu está em casa. Dani, mesmo isso sendo uma coisa bem estranha, eu me adaptei. Sim, gente, me adaptei a esse jeito que a gente está vivendo. No início, eu não estava me sentindo muita vontade de Fábio morar aqui. A minha família até questionou o porquê da gente ter deixado ele morar com a gente. Por que dele estar morando assim com a gente? Alguns vizinhos, alguns amigos já questionaram. A gente fala que ele está passando por um momento difícil, tanto emocional como financeiro, então a gente quer que ele se estabilize antes que ele vá embora, né? Para que ninguém fique pensando besteira ali da gente. Bom, Fábio ajuda muito a gente na casa, a gente adora a companhia dele. Dani, o que era para ser uma experiência de uns dias, acabou virando uma rotina no nosso relacionamento. A gente acorda os três juntos. Quero deixar claro que Fábio tem um quarto dele, tá, gente? Raramente dormimos os três no quarto. Assim que Fábio levanta, ele faz questão de preparar o café da manhã para mim e para Romeu. Ele capricha no café da manhã. Ele nunca faz uma coisinha simples. Tapioca, salada de fruta. No início que a gente começou a viver juntos, Fábio preparava uns banquetes no café e no jantar, sabe? E eu comecei a notar que Romeu começou a ter ciúmes de mim com Fábio. Mas os ciúmes de Romeu, gente, não era de Alice. Romeu tinha ciúmes de Fábio. Olha esse bafo. Sim. Bom, eu falei para Romeu que eu não queria, no início ela não estava entendendo bem, ela achava que ele estava com ciúme dela com o Fábio, né? Ela falou, Romeu, eu não quero que esse relacionamento dê problema no nosso casamento. Se você acha que não tá dando, então acho que tá na hora de Fábio ir embora, né? E Romeu falou que não, né? Que não tinha problema nenhum, que Fábio poderia continuar ali. Mas ele achava que Fábio estava apaixonado por mim. Eu disse que aquilo era coisa da cabeça dele, mas que se incomodasse, né? A gente ia ter que conversar com o Fábio, tá? Gente, só que eu comecei a notar que esses ciúmes de Romeu não era por mim. Até dei um tempo de transar com o Fábio, mas Romeu deixou claro pra mim que essa era a parte que ele menos tinha ciúme da relação. Então eu falei com ele pra gente começar a dividir as tarefas domésticas, né? Já que eu achei que ele estava incomodado, que Fábio estava ali fazendo café da manhã, almoço, jantar, né? Dani, já estamos vivendo nós três há alguns meses. Eu demorei a chegar numa conclusão que eu cheguei recentemente. Eu descobri, Dani, que Romeu
ama Fábio. Sim. Mas ele não tem coragem de assumir essa bissexualidade dele. Recentemente, a gente teve uma briga, eu e Romeu. Nesse dia, ele chegou em casa e me viu tomando vinho com o Fábio. E a gente estava comendo umas panquecas que Fábio tinha feito. Ele ficou parado com cara fechada, foi pro quarto sem sequer falar com a gente. Eu não aguentei ver aquela atitude malcriada dele, fui ao quarto e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que a gente estava muito íntimo um do outro e que a gente estava deixando ele meio de lado. Deixei claro para ele que eu e Fábio a gente não tinha feito nada demais, a não ser estar comendo e conversando, né? Mas deixei claro outra vez para ele que se ele tivesse incomodado, era para falar para Fábio procurar um lugar para morar. Ele me disse que não ia fazer isso com o Fábio. E quando ele disse isso, eu criei coragem e falei com ele assim, Romeu, eu acho que você tem um sentimento de amor por Fábio. Tá? Que chega a mensagem no meu telefone. Depois que eu disse isso, ele ficou mudo. Depois eu insisti nesse pensamento. Ele me disse que eu tava ficando doida. Mas, Dani, eu tenho certeza que não é doideira da minha cabeça. Mas se o Romeu realmente quiser ficar com o Fábio, e o Fábio quiser ficar com ele, eu vou deixar os dois terem a vida deles a sós. Fábio, ele nunca me deu motivos para desconfiar que ele é bissexual. Mas Romeu, mesmo ele não assumindo, eu tenho certeza absoluta que o Romeu é bissexual. Ele nunca querer transar comigo, permitir que eu transe com outro homem. Dani, apesar de parecer uma coisa meio maluca, a única verdade dessa história é que eu gosto muito dos dois. Eu amo o Romeu como marido e sócio. Ele é um cara que me trata com respeito, até mesmo nos momentos que a gente briga, os ânimos ficam acirrados, ele nunca levantou o tom de voz para mim. Já Fábio, além dele me deixar realizada na cama, ele é divertido, alto astral, adora cuidar da casa, cozinha, nunca me desrespeitou, nunca se envolveu nas minhas discussões com o Romeu, sempre soube o lugar dele na relação. Ele nunca me propôs a fazer nada sem um consentimento de Romeu. Para ser transparente com você, Dani, hoje eu nem sei como seria viver uma vida sem um dos dois. Cada um deles tem uma virtude e cada um deles ocupa um lugar especial dentro de mim. Eu não sei por quanto tempo a gente vai continuar vivendo essa maluquice. Sei que amanhã ou depois Fábio pode se envolver com outra mulher, resolver sair da nossa casa e viver a vida dele, né? Ele não continua aqui em casa porque ele não tem condições, tá, gente? Ele tem condições de se manter sozinho. Mas é que a gente gosta dessa vida a três. Já Romeu, eu acho que se Fábio quisesse ficar com ele, ele acabaria me largando. Porque tá mais do que provado pra mim que Romeu ama Fábio. É um sentimento de amigo não, tá? É um sentimento de amor mesmo, ela fala. Bom, futuramente, gente, eu volto aqui para atualizar essa história para vocês. Ela disse já que eu tenho um sonho de ser mãe. Só não sei como vou realizar ali com meus dois maridos. Olha, amiga, apesar da sua história ser uma história assim louca, eu sempre falo que se todo mundo concorda, tá bom para todo mundo tá sabendo, então curtam a vida de vocês, né? Tem casais aí de 3, tem casais aí, né, diferentes. Claro que não é o tipo de relação que é pra todo mundo. Eu não sei se eu ficaria numa relação com 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas achei legal você falar que né, um cobre uma parte e o outro cobre uma outra parte sua, né? Ó, você tá em vantagem. Mas, claro, não é um relacionamento para todo mundo, mas se dá certo para vocês, quem somos nós aqui, pobres mortais, que temos somente um marido para falar alguma coisa para você, amiga? Então, eu só peço que você volte aqui para me contar o que deu disso aí daqui a um tempo, que eu vou ficar aqui curiosíssima para saber. Olha, faz sentido, tá? Você falar que Romeu pode ser apaixonado por Fábio? Faz sentido, sim. Faz muito sentido isso. Claro que não tem como a gente bater o martelo ali 100%, até porque a gente também não tá aí com você, a gente não conhece, né, essa relação.
mas eu acho que faz bastante sentido sim. E como eu disse pra vocês, gente, vida 3, né? Se tá bom pra todos 3, ok. Não pode tá bom só pra um, ou igual eu já vi aqui, homens que quiseram levar mulheres pra swing, pra troca de casal, pra isso, pra aquilo. Aí era bom só pro cara, não era bom pra mulher, mas ele queria que a mulher fosse, entendeu? Então assim, eu acho que tem que ser bom pros dois. Se tá legal pra você, pra Romeu, e tá legal pro Fábio aí, vocês 3 estão felizes da vida aí, então, né, quem somos nós aqui pra falar? Claro, né, que eu fico triste ali pela namorada do Fábio, que deve ter levado um baque ali quando descobriu o que tava rolando ali entre vocês. Mas é foda, né? Mas Alice, volta aqui pra contar pra gente o que deu dessa história, porque a gente quer saber, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!